Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Sobre isso, o tema do nosso mês, ele é a criação. E o tema do ano da nossa rede é fundamentos do cristianismo. Então, ao longo deste ano, nós vamos estar estudando muitas coisas a respeito do cristianismo, do que Cristo realmente pensa e o propósito de Cristo, né? Porque tem muitas coisas aí sendo distorcidas. Então, nós precisamos estar, né, firmes no fundamento que é verdadeiro, para não sermos enganados. A intenção de Satanás é enganar até, se possível, os escolhidos. Amém? Então, você não fica brincando não, assim, entendeu? Levando a vida assim, né, de forma irresponsável, porque o nosso inimigo, ele está firme no propósito dele. Viu? Ele não está de brincadeira, né? Porque ele sabe, enquanto não se consumar os séculos, ele ainda tem oportunidade de ceifar muitas vidas para ele. Então, nós precisamos estar firmes, convictos e ajudando uns aos outros, irmãos. Se você vê que alguém ali desapareceu e sumiu, está devagarzinho, quase rastejando, vai lá ajudar ele, né? Ajuda. Mostre, tenha iniciativa, seja proativo, mas não obrigue, né? Agora tem gente que não quer. Se a pessoa não quiser, ore por ela. Não é assim o mandamento? Se a pessoa não quiser, ore. Mas não deixe de falar. Não seja omisso, porque a omissão vai ser sua responsabilidade na hora de prestar contas. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a mente. Quem tem mente? Quem pensa? Quem tem coração? Ah, graças a Deus, todos vocês nasceram com todos esses atributos. Amém, glória a Deus. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, né, sobre a criação, e eu quero falar um pouquinho só, não vou me estender muito. Também quero, antes de iniciar a palavra, ressaltar a ausência do apóstolo. Hoje o Ariel, ele está participando de uma seletiva, uma prova, um teste de seleção, e aí o apóstolo foi levá-lo. Eu ia levá-lo, mas como começou a cair um toró, e eu não sou muito boa dirigindo em Belém na chuva. Aí o apóstolo disse, deixa que eu levo. Né? Por causa da minha vista, às vezes, eu também corro muito, gosto de correr muito. E aí em Belém, às vezes, pode dar problema. E aí ele foi levar. O horário era mais cedo, mas acabou que é muita gente lá, e ele não entrou no teste, o Ariel ainda está lá esperando a vez dele. Né? Então não sei se vai dar tempo deles dois ainda chegarem a tempo do culto, mas ele deixou a saudação dele para a igreja, que ele estará aqui, né, firme no próximo domingo, se Deus quiser. Se der tempo ainda dele chegar, ele disse que ele vai fazer de tudo, né, para chegar ainda pelo menos no amém. Amém? Mas foi isso que aconteceu. Então vamos lá, irmãos. Quero falar um pouco sobre a criação do homem e sobre a mente. Quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é? Mas por que as nossas mentes são tão diferentes da mente de Deus? Por quê? E aí, como a mente de Cristo se compara também, né, ao ponto de vista do mundo? Como agora? Como é que a gente pode comparar isso? Nós sabemos que quando o homem e a mulher foi criado, nós vamos ler lá, eu queria que o irmão colocasse aí Gênesis 1, 27, onde tudo começou. Né? Quem tem Cristo como fundamento é criacionista. Quem é criacionista? Tem que ter isso bem claro, irmãos, porque se você tem Cristo como fundamento, mas não é criacionista, é uma coisa errada.
Não é? Vai haver uma confusão, aí uma divergência. Então é importante nós entendermos que o fundamento atrelado a isso é a Cristo. Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo estavam lá no início de todas as coisas, no princípio, e isso é afirmado, nós já falamos sobre isso numa outra ministração, é afirmado, né, que Cristo estava presente. Lá em João ressalta sobre isso, e lá em Gênesis fala sobre isso. Tanto no Novo quanto no Velho Testamento, nós vemos isso bem claro. Eu não vou me ater a isto, porque a gente já ministrou, e vocês vão lá no YouTube procurar a palavra lá. Essa ministração que já falamos, amém? Mas olha o que diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E nesse momento eles eram o quê? Perfeitos. A sua mente era uma mente como a de Cristo, como a de Deus. Sim ou não? Não é? Não apenas nesse momento aí, o que ele não tinha, o que a gente tem hoje, é o conhecimento do bem e do mal. Né? Isso aí, Deus tinha preservado o homem ali na criação. E isso seria possivelmente revelado, mas o homem se antecipou, deu ouvido à serpente, né? Então, a maior e a primeira batalha, ou podemos dizer assim, a provação que o homem passou, foi na mente. Ali quando a serpente vem e provoca ali a mulher, né? Naquilo que Deus já tinha estabelecido. Então é muito importante, olha como a gente fala de fundamento, como é importante. Eva, ela foi enganada, provavelmente porque o fundamento não estava bem firme no seu coração e na sua mente. Amém? Então, por isso é importante nós estarmos bem alicerçados no fundamento que é Cristo. Ela não estava. Ela ouviu a palavra. Aí você pode dizer assim, como muitas vezes alguns dizem, mas a Eva, ela ouviu a notícia de Adão, foi por isso. Não, mas Adão também. Então, eles tinham ouvido direto, né? Então não teve desculpa, nenhum dos dois. Mas, se nós nos distraímos, mesmo conhecendo o fundamento, mesmo você estando ciente do que está escrito, mas se você se distrai da presença de Deus e começa a ouvir outras vozes, você pode ser confundido. E você pode cair no mesmo erro que caíram Adão e Eva. Lembra que uma das ordens, quando Deus diz o propósito do qual eles foram criados, diz assim, que eles deveriam dominar sobre todas as coisas. Sobre tudo, né? E ele vai discriminando, Deus vai discriminando tudo aquilo que eles deveriam dominar. Mas eles não dominaram a sua mente. Né? Caíram pela sua mente, pelos seus desejos. Muitas vezes nós também, mesmo conhecendo o que está escrito, eu já sei, eu já conheço de cós salteado. Não é? Conhece de cós salteado, mas quando vem uma voz, você cai. Não consegue dominar. Por quê? Porque a mente, ela está uma mente dúbia, ela não está firme, com uma firmeza plena. Não é estar na palavra, não é saber, não é conhecer, é estar firme, né? É firmado. Aí nós não vamos ler esse texto, mas a queda você vai ler lá em Gênesis 3, tudo o que aconteceu, como é que se deu, por um engano. Então, a nossa maior batalha, ela está hoje no campo da mente. Tem um livro, eu já li esse livro várias vezes, e esse livro agora, ontem a gente foi numa livraria e vimos que tem lá, Campo de Batalha da Mente. Quem já leu esse livro, Campo de Batalha da Mente? Quem já leu? Leia novamente, irmãos. Leia de novo. Né? Até que
que aqueles ensinos estejam firmados em você. E você não caia mais, não seja mais tropeçado pela sua própria mente e pensamentos. Mas esse livro é fantástico. Esse livro foi escrito há, acho que umas 3 décadas, porque eu tenho a primeira versão, ela é de umas 3 décadas atrás. E já houve outras edições, e há edições para crianças, para adolescentes, para jovens. Acho que tinha para mulheres, ontem a gente viu, não foi, Mateus? Para mulheres, para homens, para casais. Agora já tem. Olha que interessante, né? Então, é importante você estar dominando a sua mente. Porque senão você vai perder. Amém? E hoje, principalmente, hoje mais do que nunca, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. E tudo aquilo que entra, porque nós estamos cercados de muitos dardos inflamados de informações, de pensamentos, de ideologias, de convicções que não são convicções fundamentadas em Cristo. E nós precisamos nos posicionar e decidir no que você crê, no que nós cremos. E caminhar nessa certeza. Amém? Não dá mais para você ficar na corda bamba, nem em cima do muro. Você tem que decidir como é que você vai caminhar, né? A palavra diz que nos últimos dias haveriam todas essas coisas, e uma frase muito interessante da Bíblia que sempre me chama a atenção é assim, que nesse momento ele adverte assim: aqueles que são limpos, limpem-se mais. E aqueles que são sujos, sujem-se mais. Aí você pode ficar pensando, mas o sujo era para se limpar, né? A gente tem que ajudar ele a se limpar. Mas o que ele está dizendo aqui é que a tendência vai ser, quem quer viver na santidade vai se esforçar para estar na santidade. E quem não quer, pode até se disfarçar de santo, mas vai continuar fazendo coisas que o distanciam. Só que você precisa decidir. Amém? Você, corpo de Cristo. Deus tem uma oportunidade nova para você neste tempo. E você precisa caminhar com a mente voltada para Deus, né? Amém? Permitindo que ela seja restaurada. Olha o que diz em 2 Coríntios 4:4. Coloque aí por gentileza. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém, irmãos? Então, quando você olha assim para as pessoas que estão, né, lá no mundo, que não conhecem, que não caminham como você caminha, que ainda não conheceram a Jesus, elas estão vivendo cegas realmente. Mas você já viu a luz de Cristo. Você já viu a glória. Para você não há desculpa. Amém ou amém? Se for amém, diga amém também. Porque você já conhece, né? Mas elas ainda têm. Se não ouviram, não é porque há pessoas. Às vezes a gente pensa assim que todos já escutaram. Não, outro dia eu estava assim numa conversa com uma pessoa, e a pessoa nunca, não sabia nem o que era Jesus. Eu fiquei assim imaginando, meu Deus, né, como? Mas há pessoas, porque foram criadas em uma cultura, muitas das vezes, bem distante. Então você deve revelar Cristo para pessoas que ainda não conheceram, e orientar e tirar a cegueira. É nossa responsabilidade. Mas eles estão na cegueira. E é o nosso papel mostrar a eles, né, a verdade, remover. Mas você já decidiu o caminho que você vai trilhar. E você precisa caminhar e permanecer nele. Sujeitar a sua mente a uma renovação, né? Remover pensamentos e ideologias que não são de Deus, né? Que não vêm de Deus. Remover também a cegueira da mente. Da sua mente, em algumas áreas. Amém? Porque há áreas que ainda somos cegos, sim ou não? Tem áreas que você acha que não tem nada a ver, que você ainda não conhece, precisa ter a revelação do Espírito Santo
para que a cegueira seja removida. E também você precisa auxiliar outros. Mas primeiro, você precisa olhar para você. Antes de querer ajudar os outros, antes de querer resolver o problema externo, você precisa resolver o problema interno. Né? Às vezes, no afã de querer promover a libertação e a cura de outros, nós apodrecemos nas nossas doenças. Não é verdade? Então, o amor que o Senhor fala, o mandamento, ele é muito forte nesse sentido. Ele diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, começa o ponto de partida em nós. É olhar para o nosso interior, a nossa mente, a nossa identidade, olhar se a nossa identidade ela está integralmente em Cristo. Não é uma parte, não é somente uma área, mas ela deve estar de forma íntegra em Cristo. Amém? E nós estamos rumando para isso, mas devemos caminhar sem nos justificar. Muitas vezes nós estamos justificando as nossas falhas sem nos corrigir, sem mudar os nossos pensamentos. Mas isso não é a proposta do Evangelho. O Evangelho, ele não te chama para viver adaptado a algo. Ele te chama para ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. Ou seja, você vai voltar para a sua identidade original, quando você foi criado à imagem e semelhança de Cristo, mente perfeita, né? Olhando para a glória de Deus. Veio Satanás, fez a bagunça, mas Cristo veio para colocar em ordem a bagunça. E agora você precisa voltar para Cristo, voltar para o eixo. E entender que tem jeito, irmãos. Não tem jeito para mim. Eu sou indigno. Aí você começa a colocar coisa na sua mente. Não, irmãos, tem jeito. Se você olhar para Cristo, tem jeito. Se você olhar para o vizinho, para o teu irmão, né, para a tua esposa, para o teu esposo, para qualquer... não vai ter jeito. Mas se você olhar para Cristo, tem jeito. Então, deixa de desculpa, né? Só não tem jeito se você está olhando para outra direção. E o Senhor te chama para olhar para Ele. Ele é o fundamento. Ele é o fundamento da tua identidade. Agora, nós precisamos ter atitudes, porque quem vai remover o lixo da mente, quem é? Somos nós. Sou eu que tenho que remover o lixo da mente. Sou eu que tenho que fazer escolhas do que vai entrar pelos meus olhos, pelos meus ouvidos. Amém? Porque senão não vai adiantar o milagre de Cristo, né? Porque toda vez que Ele fizer o milagre de te limpar, tu vai lá e te suja de novo. Né? E aí tem um ditado que o pessoal gosta de usar, mas eu não gosto. Como eu sou veterinária, não existe nada disso, de que o porco, ele volta para a lama, não sei o que. Isso não é verdade, não. Não é bem assim, não. Se você, eu digo que o porco é o dono do porco. Porque se você coloca ele num ambiente limpo, ele vai ficar na limpeza. Viu? Então, eu não gosto dessa comparação com porco. Quando o pessoal gosta de fazer comparação de porco, aí olha, não é bem assim. Né? Mas, muitas vezes, você vai retornar para a sujeira, porque você quer retornar. Então, deixe de usar desculpas, porque o Senhor estabeleceu uma porta aberta. Você conhece, encare e volte, porque haverá para você misericórdia. Em Cristo há misericórdia. Agora, quando você está nele, você precisa ter atitudes para que você dê permissão ao Espírito Santo de Deus para ir te transformando. Amém? Porque essa transformação é de dentro para fora. Jesus, ele diz que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Mas o que entra influencia o que sai. Sim ou não? Então nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos deixando a nossa mente captar. E a nossa
mente é que nem um computador. Tudo que você mostra é entrar lá, né? Quando a gente vai... eu trabalho muito nessa área, apesar de não ser dessa área, né? Mas eu trabalho muito... Quando você vai fazendo pesquisa, fazendo um monte de coisa, tudo vai ficando armazenado lá. Mesmo que você exclua da lixeira, exclua não sei de onde, está lá num lugar. Sim ou não, os que entendem, não é verdade? Está lá. Quem não entende, pensa que já limpou tudo. Não, mas quando vai investigar, está lá. Tudo que você entrou no IP registrado. A nossa mente da mesma forma. Se você não deletar, não fizer uma reprogramação ou como é que a gente faz com o computador? Formatação, ou o que mais? Backup, o que mais? Tem umas linguagens, né? Você remove tudo. Né? Fala aí, Clóvis. Isso mesmo, né? Permanentemente. Então, aí sai. Mas se só jogar para lixeira, tá lá, irmãos. Qualquer momento, tu recupera, sim ou não? Quem já jogou documento para lixeira? E aí se lembrou, puxa vida, aquele documento, aí tu vai lá na lixeira, aí recupera ele. Quem já fez isso? Eu já fiz, né? Muitas vezes acontece com a nossa mente. Está lá e a gente está na lixeira. Num belo momento que você se distrai do fundamento, lá vem o lixo de volta. Então, precisamos tomar posicionamento quanto a isso. Você foi criado à imagem de Deus. Tem a mente de Deus. Satanás envenenou a sua mente e cegou. E agora, o que devo fazer? Vamos ler lá Colossenses 3:2. Olha o que você deve fazer. Olha o que diz aí Colossenses 3:2, né? Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Agora você vai parar aí, ó, atenção. Pss, pss. Todo mundo, atenção. Pare aí por 30 segundos e faça uma análise. Quanto das suas horas do seu dia você está pensando nas coisas do alto? Como é que está aí o status com as coisas da terra? Não precisa me dizer, é só para você parar e refletir. Como é que está? É importante a gente fazer essa reflexão, né? Mas eu orei de manhã, fiz 1 hora. Não, mas eu fiz não sei o quê. Não, o quanto, né? Como é que está o seu pensamento? Como é que ele está rodando aí com relação às coisas do alto e compare com as coisas da terra, né? Então é importante treinarmos aí a nossa mente para voltar ao original, dominar e sujeitar a mente. Isso é uma recomendação que Deus nos deu quando nos criou. Dominar e sujeitar. E depois você vai ler no Novo Testamento várias vezes ele nos recomendando que nós nos sujeitemos à vontade de Deus, sujeitemos ao conhecimento de Deus, sujeitemos. Amém? Então não é uma orientação, é uma ordem, é imperativo, ok? Nós devemos, agora é aquela escolha que nós falamos lá no início, você vai escolher, você vai estar do lado dos que vão se limpar mais nesse tempo ou do lado daqueles que vão se sujar mais? Qual é a escolha, né? Qual é a escolha? Quem for se sujar mais não está preocupado com isso. Mas quem for se limpar mais, deve o quê? Lutar com a sua mente. Botar ela nos eixos. Né? Sujeitar. Se dá uns tapas na frente do espelho. Então, uma vergonha, fulano. Né? Vai assim para frente do espelho. Toma vergonha, Cristiane. Para com essas arrumações. Te organiza, né? Chama a atenção de você. E é muito interessante que Davi fazia muito isso, não é? Ele chamava a atenção da alma dele. E é um bom exemplo para nós. Amém? Rejeitar o que não é bom é a nossa escolha. Somos nós que vamos escolher. Rejeitar o que não nos faz bem. Rejeitar o que vai nos afastar de Deus.
É uma escolha pessoal. Eu não posso escolher por ninguém. Por mais que a gente veja a pessoa assim, caminhando, a gente está vendo, a gente vai falando, vai orientando. Mas quem decide? Hein? Quem decide? Muito bem, isso mesmo, é essa a resposta. Quem faz a escolha sou eu. Eu só posso escolher por mim. Não posso nem escolher pelos meus filhos. Agora, então, que eles estão virando rapazes, né? Estão ficando adultos, eu vou dizer, amor, faz assim. Tá bom, mãe. Mas às vezes não vai fazer, né? Porque é um outro indivíduo. Cada indivíduo vai ter a sua escolha. Mas também nós vamos dar conta de cada escolha que nós fazemos. Amém? E nós precisamos ter essa consciência. Se eu escolho pela presença de Deus, por estar nele, cada vez mais próxima dele, eu vou ter essa recompensa da presença de Deus, não só lá no céu, aqui, enquanto caminho nessa terra. Amém? Mas é uma escolha. Coloque lá, por favor, Romanos 12, 1 e 2. E aí a gente vai também para outro ponto. Por que é importante ter a mente de Cristo? Por que é importante? Não é? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. Olha, não é para você oferecer sacrifícios, é que você, isso aí é reflexivo, né, professora Val? Se ofereçam. Eu não vou pegar algo fora de mim, externo, para entregar a Deus. Eu vou me oferecer. É isso que diz aí o texto. Amém? Não é a oferta que você traz, não é o dízimo que você dá, a primícia aí, faz parte. Mas não é isso aqui que está falando. Aqui é você. Integral. Todo você deve ser oferecido em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O 2. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós queremos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Essa parte do versículo todo mundo quer. Agora, tem outras condições. Tem condições lá antes, não é? Você precisa se oferecer em sacrifício. Você não pode se amoldar. A sua mente tem que ser transformada. Aí sim, você será capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, esse é um dos pontos de ser importante termos a mente de Cristo. Amém? Os nossos pensamentos também controlam as nossas emoções e as nossas ações. Por isso é importante que tenhamos a mente de Cristo. Como é que eu vou agradar mais a Deus? Tendo a minha mente parecida com a de Cristo. Amém? E aí, aquela recomendação do versículo lá, que os nossos pensamentos, nós devemos manter os nossos pensamentos nas coisas do alto. Quando os meus pensamentos estão nas coisas do alto, eu vou agradar mais a Deus, sim ou não? E aí, Provérbios 23, 7, ele fala assim, que assim como você pensa na sua alma, assim você é. Tem versões que vão variando esse texto. Aí ele vai, algumas versões vão variando, mas o centro dessa narrativa é aquilo que você pensa, é que você é. E aí ele vai falando aí sobre a questão do custo, a questão de como, né, você vai desejar algo. Mas isso é muito importante nós entendermos que o desejo de Deus é que nós sejamos como Cristo. Né? Mas muitas vezes a nossa alma ela também tem desejos. E ela, às vezes, esses desejos, eu digo que quase 99% não estão alinhados com a vontade de Deus, né? Se você for pensar naturalmente, né? Mas quando nós voltamos os nossos pensamentos para Deus e permitimos que
pensemos nas coisas que vêm dele, nós nos tornaremos semelhantes a ele. Então, o desejo de Deus, coloca lá Romanos 8:29, é que nós sejamos como Cristo. O propósito de Deus mais importante em nós, quando Ele te trouxe para Ele, não é que você tenha uma boa casa, não é que você tenha uma família maravilhosa, isso é bom. Não é que você tenha boas roupas e tudo mais, não é nada disso. O principal, o mais importante, o propósito principal, o fundamento é que você seja restaurado à sua imagem e semelhança. As outras coisas que eu acabei de citar, elas vão ser acrescentadas. Elas vão lhe dar, porque isso são os nossos escapes para viver a vida terrena. Sim ou não? Não é? Se você não tivesse a sua família, seria mais difícil viver essa vida terrena. Sim ou não? Se você não tivesse seu marido, seus filhos, não seria mais difícil? Se você não tivesse pessoas que você ama, situações que você ama, então Deus, Ele vai dando coisas desse tipo para nós nos suprir também e nós nos desenvolvermos para que sejamos a sua imagem e semelhança e possamos refletir a sua glória. Quando cuidamos, quando perdoamos, mas o propósito principal é a nossa restauração integral à imagem e semelhança de Cristo. E olha o que diz o texto, né? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Então, nós fomos chamados para um propósito. E eu não estou falando do propósito específico, eu estou falando do propósito de restauração à imagem e semelhança de Cristo. Esse é o propósito principal. E aí, claro, cada um de nós também vamos ter chamados vocacionais, vamos ter chamados específicos para contribuir com a obra do reino. Mas o propósito original é que todos nós aqui possamos voltar àquela identidade da criação, como fomos criados. Amém? Então, ter a mente de Cristo também não significa que não vamos mais pensar. Não é? Pelo contrário. Quando você tem a mente de Cristo, você se torna muito mais criativo. Muito mais, assim, olha, cheio de projetos e ideias que olho não viu, ouvido não ouviu, porque Ele vai te dando coisas. Amém? Eu tenho experiências, eu tenho certeza que outras pessoas também devem ter, não é só para mim. Mas eu tenho experiências nesse sentido, de pegar algo assim e pedir, Senhor, eu preciso fazer isso aqui, e eu não tenho a criatividade, mas Ele me dá tudinho. Depois, quando eu quero fazer de novo, não tenho que orar de novo, senão não vou conseguir, porque não é da minha inteligência, mas é da mente de Cristo. Amém? Então, nós precisamos ter esse entendimento. Você não vai parar de pensar porque agora você tem a mente de Cristo. Pelo contrário, você vai ter uma expansão da sua mente. A sua mente vai ficar muito mais, né, assim, vai ter um upgrade da mente. Amém? Então, nós precisamos crer nisso. É preciso também ajustar a nossa forma de pensar. Então, quando veio a queda, quando fomos contaminados, a nossa forma de pensar foi distorcida. E hoje, se você se distrai, sai do fundamento, a tua mente só vai produzir coisa que não deve. Sim ou não? Hã? Fica de bobeira como o Davi ficou. Olha o que aconteceu com ele. Não é? Deixa de fazer o que tu tem que fazer, que Deus te mandou fazer. Olha o que vai te acontecer. Não é? Então, você precisa ajustar a sua mente e mantê-la firme em Cristo. Provérbios 16:9, vamos colocar lá. Usar o poder de pensar na forma de Deus. Amém? Se você está alinhado com Deus, pensando nas coisas do alto, pedindo coisas para Ele, o Senhor Ele começa a te mostrar projetos, ideias, coisas, né, que vão trazer soluções terrenas e glorificar o nome dele. E quando a gente fala de reino de Deus, somos nós que separamos assim o religioso do outro. Mas não existe isso. Quando você pede para Deus algo, você vai entrar em qualquer dimensão terrena, transformando algo.
não é? Nós separamos algumas coisas, fomos ensinados às vezes a fragmentar, né? Fragmentar algumas coisas. Mas você vai operacionalizar no reino quando você recebe algo de Deus. Amém? Olha o que diz Provérbios 16, 9. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos. Quando você tem a mente de Cristo, você não vai deixar de planejar, de pensar, mas Deus vai dirigir os teus passos. Amém? Você vai pensar algo, vai colocar ali e vai apresentar. Lembra? Nos apresentar como sacrifícios vivos, entregar tudo que é seu para Ele. E Ele vai te dar o poder de pensar da forma como Ele pensa. Amém? E você vai ter algo, né, grandioso para fazer. Outra coisa importante que nós devemos também pensar é refletir, analisar como nós estamos fazendo as nossas escolhas. Se as nossas escolhas estão fundamentadas em Cristo. Isso é pensar como Cristo pensa. Quando Cristo andou sobre a terra, ele recebeu um propósito. Todas as vezes que ele tomava uma decisão e fazia qualquer coisa, ele pensava da forma de Deus, não é? Sempre. Às vezes, ele dizia assim, tem casos quando você vai ler os evangelhos, que ele diz assim mesmo, Pai, eu sei que tu podes fazer todas as coisas, mas é preciso que eu ore assim para que todos vejam. Não é? Então, quando ele orava pedindo algo, não significava que Deus não podia fazer, mas era para mostrar para os outros, né? Para dar conhecimento de que ele, e dar o exemplo de que ele estava alinhado com Deus. Ele tinha a mesma forma de pensar de Deus. E ele nos recomenda que todos nós tenhamos a mesma forma de pensar. Que sejamos lá, João 17 vai dizer, nós não vamos ler, porque o capítulo inteiro eu te aconselho a ler. Lá ele vai falando sobre a maneira que nós devemos pensar. Todos nós devemos ter uma única maneira de pensar, que é a maneira de Cristo. Então, Deus dirige nossos caminhos quando nós escolhemos andar com Ele. Amém? Então, esse versículo aqui, irmãos, você vai fazer planos, aí você vai dizer, Senhor, eu te entrego. Mas se você não estiver andando com Ele, Ele não vai dirigir teus passos. Viu? Não vai funcionar. Porque você precisa estar andando com Ele. Se você não estiver andando com Ele, como é que Ele vai dirigir os teus passos? Amém? Então é importante nós compreendermos isso. E Ele estabelece alguns limites. E esses limites, quando Ele diz para nós olharmos para o alto, delimita a forma como nós devemos pensar, nos dá a referência que é Cristo para sermos como Ele, são limites que geram em nós segurança e paz. Não são limites para nós nos aprisionar, mas para nos trazer liberdade. Você saber que você pode caminhar com segurança, planejar e olhar para frente com segurança, porque você está com o Senhor. Manter a sua mente focada em Jesus. Ele é o centro dos nossos pensamentos. Ele deve ser o centro dos nossos pensamentos. Coloca lá, por favor, Marcos 12:30. Então, Jesus diz que os pecados, eles vão iniciar no coração do homem. Mas quando nós temos Ele como centro, olha o que Ele diz aqui no texto. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Aqui fala da centralidade. E aí você vê que não é só amar o Senhor. Não é só amar a Deus. Não é? Ele vai dizendo de todo o coração. Depois de toda a mente. De toda a alma. E de toda a força. Então não é só declaração. É também demonstração. É preciso ser visível isso. Que você ama. Não são apenas
palavras. Amém? Jesus, vamos colocar também lá Marcos 7, do 20 ao 23, que Jesus também é uma fala de Jesus. Essa é uma fala de Jesus. E eu quero colocar outra fala de Jesus, porque ele é o nosso fundamento. Que fala-se em Marcos 7, 20 a 23. Em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro é que os contamina. Pois se dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez, todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. Amém? Por isso que a gente precisa o quê? Desenvolver e manter a nossa mente em Cristo. Porque depois que fomos envenenados por Satanás, o nosso coração e a nossa mente sem Cristo, por mais bonzinho que você seja, aparentemente você vai produzir alguns dessas coisas aí. Sim ou não? Hein? Sim ou não? É a natureza. É a natureza pecaminosa que é em nós. Mas nós fomos agora justificados em Cristo. Contudo, temos que estar em Cristo. Porque se você não estiver em Cristo e se isolar, há também um perigo muito grande de, às vezes, você se isolar achando que você, por estar em Cristo, não comete nada dessas coisas. E aí também causa vários problemas. Porque o evangelho de Cristo não é para você viver isolado, sem relacionamento. O evangelho de Cristo propõe que você se relacione. Então não tem aquela coisa, eu vou me blindar, que não vou me misturar com aquela pessoa, porque ela faz isso, tal. Não. O evangelho, ele requer que você, é mais seguro você estar se relacionando com outro do que se você se blindar em si mesmo, achando que com isso vai se proteger. A sua proteção e segurança está no seu relacionamento íntegro com Cristo e no desenvolvimento de uma mente sadia com Ele. Desenvolver e manter a mente em Cristo. Então, ter pensamentos corretos começam com a escolha que fazemos do que permitimos nutrir nossa mente. Né? Provérbios 4, 23. Então, nós vamos fazer escolhas diariamente. Nós precisamos ter isso bem claro. Cuidado com o que você pensa, porque seus pensamentos comandam sua vida. Olha o que diz Provérbios 4, 23. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Do coração vem o pensamento, desce, produz a emoção, o sentimento e gera uma prática, uma conduta, um hábito, muitas das vezes, não é? Por isso nós devemos guardar o nosso coração. É você que decide onde vai colocar a sua mente. Amém? É você que decide. Pergunte aí para você. Depois pergunta para o vizinho, mas não precisa esperar a resposta. Onde eu tenho colocado a minha mente? E depois pergunta aí para o teu irmão. Onde é que você tem colocado a sua mente? Você tem escolhido corretamente o que vai nutrir a sua mente? A escolha, a responsabilidade é sua. A escolha, a responsabilidade é minha. E isso, irmãos, pode comprometer todo o nosso relacionamento com Deus. E podemos cair na mesma armadilha que Adão e Eva caíram lá no início. Se nós não estivermos firmes, não é? Em Cristo. E isso é uma busca incessante, diária. Pela manhã, pela tarde, pela noite, todo momento. Não é somente de manhã cedo, na madrugada, é diariamente, todo momento. O seu pensamento deve estar ligado em Cristo. E para finalizar,
eu quero que nós leiamos aqui Filipenses 4:8. Para finalizar. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Ainda tem um pedacinho, eu acho. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Amém, irmãos? Não esqueçam disso. Não adianta eu falar do fundamento de Cristo, falar de Cristo e não ter uma mente como a dele. Pensar como ele pensa. Buscar pensar como ele pensa. E isso é um exercício diário. É um desejo diário. Né? E não tem desculpa. Né? Nós já falamos sobre isso. Não há desculpa. Mas cada um, nesse caso aqui eu digo que é cada um por si e Deus por todos. Porque é você e você é o responsável por isso, não é? Você pode até tentar ajudar outra pessoa, mas é você. Amém? Nós precisamos tomar posição na nossa vida espiritual. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.